Olá a todas e todos, eu sou a doutora Tiane Nunes e hoje eu vou falar aqui sobre um artigo para Ampap 2023 sobre a Patrícia Galvão, né, conhecida como Pagu no seu tempo de modernismo e que é homenageada da Flip desse ano, né? A Pagu, né, Patrícia Galvão, quando Pagu foi a musa jovem, né? É a selvagem descabelada, aquela que usava um batom quase a preto, que era conhecida por frequentar ambientes considerados masculinos, né? Fumava, bebia, teve um comportamento considerado muitas vezes imoral, desajustado, deixava a Pauliceia provincianamente desvairada, né? Chegou a ser trancafiada pelos pais em certa época, quando descobrem um caso com Oswald de Andrade, um casamento feito às escondidas num cemitério, né? Enfim, mas vamos falar sobre a Patrícia Heder Galvão, que foi mais que musa, foi maior que a Pagou. Esse artigo ele vai coincidir com o lançamento de um livro que estou publicando, né, que vai entrar em pré-venda agora no início de outubro. É um livro chamado Misoginia Modernista, que prevê mais 2 ou 3 volumes, né? E nesse primeiro livro, onde eu abordo o que conhecemos hoje como modernismo de uma forma mais ampliada, de uma perspectiva mais feminista e das obras e produções feitas por mulheres, né? Eu vou focar nessas artistas que são marginalizadas, esquecidas, né? Ou são relegadas às margens mesmo do modernismo canônico, né? Como a gente costuma conhecer. Discutindo a produção dessas mulheres, eu vou fazer um movimento que se costura de casos particulares para semelhanças coletivas, os problemas que são enfrentados e que normalmente são repetidos entre várias delas, né? Eu vou falar das relações sociais durante esse período, mas também vou apontar para uma estética que constitui, de fato, uma diferença em relação às conceituações convencionais da produção da artística masculina. Tá? Nesse primeiro volume vem, então, a margem, a superfície, 14 artistas, né, que dentro dos movimentos de vanguarda representaram uma ampla gama de práticas culturais que acabaram formando novos modos de existir. É correto dizer que há um significativo legado em arte que acaba por ser esquecido, talvez porque, além de serem obras de mulheres, eles tornaram-se uma parte indistinguível da cultura popular e de massa, e que vai contra a mistificação da personalização, né, daquela coisa do artista gênio, de personalizar mesmo, das tendências individualistas, né, de criar aqueles grandes mitos, né, um dos caminhos habituais da arte moderna. Então, seguindo a natureza multidisciplinar da própria vanguarda, eu encontrei produções dessas mulheres e que corriqueiramente não são consideradas exatamente obras de arte, talvez por sua fragilidade, por uma gama de produções fragmentadas, talvez, né, uma existência efêmera também, publicada às vezes em revista, em jornal, e aí que se perde com o tempo, né? Mas é fato que não eram só meros documentos de uma época, né? Eu vou falar de artistas que também foram escritoras, foram poetas, foram fotógrafas, né? Foram desenhistas, andaram pelo mundo e foram militantes de uma vanguarda internacional que vai colaborar ativamente na formação de uma construção cultural de contestação, né? Que é uma coisa nova, da nova mulher. Faz parte da formação desse período, né? Aqui nesse slide, então, eu trouxe a frase A Mulher é uma Degenerada, que vai parafrasear o título de um livro da Maria Lacerda de Moura, né, anarquista brasileira, e que vai falar sobre uma ironia do conservadorismo que as letradas, as mulheres artistas e as educadoras como ela enfrentavam na época, inclusive entre seus pares. Forçadas a se posicionar no campo masculino, na dinâmica dominante daqueles que detêm status e poder cultural, a mulher artista se torna transgressora. Isso também decorre pelo fato de que a mulher transgressora deixa de ser objeto para se tornar abjeta, ofensiva, à medida que desafia divisões estéticas e de gêneros que estão profundamente arraigadas, confrontando-se assim com fronteiras defendidas já há muito tempo, que separam a identidade e a sexualidade feminina da autoridade artística, né? Então, eu trago essas 3 fotos aqui, a Patrícia Heder Galvão, e ao lado, a Elsa von Freytag Loringoven, conhecida como Baronesa Elsa, e também a Peggy Guggenheim,
que são mulheres desse período, né, do modernismo, que estavam nesse meio artístico e que recorrentemente nesse campo foram consideradas vulgares ou promíscuas, inclusive por seus colegas artistas, só por agirem normalmente de forma liberal, normalmente só por isso, já bastava. Então, essa figura da mulher desviante, o contexto de suas táticas de confrontação, os questionamentos e a sua politização, inclusive, tem que ser reconhecida como um fato importante que está ligado às raízes da cultura da vanguarda performativa, que mesmo sem devido reconhecimento, vai ecoar hoje, na atualidade, ou nas obras de arte, depois do pós-moderno, né? Principalmente no que tange as demandas relacionadas à autorrepresentação feminina, né? Quando a mulher artista faz a tomada de poder dos seus próprios corpos e começa a se representar de uma forma diferente, né? Não como objeto. A Patrícia Galvão foram muitas, como eu já disse, foi tradutora, foi romancista, foi poetisa, foi diretora de teatro, ela foi roteirista, ativista política, ensaísta, crítica literária de arte, desenhista, cartunista e pioneira quadrinista. Foi presa 23 vezes. 3 dessas vezes ela foi presa em Paris, onde atuava como jornalista e também traduzindo filmes. Dissidente, ela não contemporizou com o Estado Novo, né? Da China, ela trouxe sementes de soja, onde ela foi amiga do imperador, né? E isso foi o marco inicial da produção desse cereal aqui no Brasil. Inclusive, para ela, era uma idealização social como uma possível solução para complementar a alimentação precária do povo brasileiro, isso na década de 1940 ainda, né? Ela foi perseguida diversas vezes, né? Viveu também na clandestinidade, viveu também na Argentina, né? Onde ela foi muito amiga do Borges. E ela assinou os trabalhos dela com vários, os mais diferentes nomes, né? Zanza, Pati, Patsy, Mara Lobo, Jim, Brequinha, Peste, Cobra, King Shelter, entre outros vários pseudônimos, né? Que ainda continuam sendo descobertos ainda hoje. Ela foi uma combativa artista do movimento modernista mesmo. Ela traduziu Kafka, ela traduziu Ionesco, né, quando aqui no Brasil nem eram conhecidos. E como crítica, ela também fundou vários periódicos revolucionários e, inclusive, além desses, ela foi crítica na Bienal, na primeira Bienal de São Paulo de 1951. Ela escreveu textos contundentes, inclusive para fora, né, para alguns jornais na Itália. Fez 2 importantes obras literárias, que são quase opostas, assim, Parque Industrial, de 32, e a famosa revista Depois, em 45. No primeiro, Parque Industrial, a gente tem muito mais que um romance panfletário, né? Tem um projeto ali formal também, que vai atender todos os preceitos do manifesto antropófago, né? E isso a gente se percebe na imensa quantidade de diálogos, numa quase completa ausência de descrição da paisagem, né? Do ambiente, ausência de verbos, adjetivos, né? É bem interessante fazer uma análise disso. Uma prosa que varia entre expressionista e cubista, as personagens flutuam ali entre ilusões e lucidez. E já o segundo livro, a famosa revista, ela vai fazer justamente um contraponto e uma crítica ao partido PCB, né? E aos métodos que ela começa a perceber como totalitários, isso vindo já depois de uma viagem à Rússia também. Outras mulheres também borraram essa fronteira entre literatura e arte, né? E eu posso citar aqui a Clarice Lispector, que além de escritora, também era pintora, né? Temos até um trabalho já publicado sobre isso aqui no Brasil. E a poeta Sylvia Plath, né? Que também tem desenhos publicados. Eu acho que temos aqui no Brasil também já publicado um livro apenas das ilustrações que ela fazia, né? Então, é pouco debatido o lugar que os desenhos da Patrícia Galvão ocupam, assim, dentro do campo da arte, né? Então, a gente vai ver mais análises deles, dessa produção, e talvez estudos e pesquisas no campo da comunicação social, até porque é nos periódicos, nos jornais e revistas que a gente normalmente vai encontrar esse material, né? Ainda bem jovem, ela, na revista da Antropofagia, que foi de 28 a 29, né, era um caderno especial do Diário de São Paulo,
ele ilustrou várias, ela ilustrou várias crônicas, poesias e textos dos colegas modernistas, né? E aqui eu trago dois dos desenhos dela aqui, né? Dos desenhos assinados como Pagu, e vocês podem ver que são na mesma linha que os desenhos de outros colegas artistas famosos, de lado a lado, né? Eles seguem essa mesma linha aqui, ó. Esses também saíram na revista da Antropofagia, dos mesmos lugares, ilustrando os textos dos colegas. Já são desenhos do Cícero Dias, do Di Cavalcanti, e temos aqui um desenho da Tarsila também. Com base em pressupostos que apresentam a modernidade como um produto das relações entre política, arte e cultura, eu trago esses desenhos, né? Ainda que não sejam muitos, né? Não conhecemos tantos ainda não foram todos, tanto material não foi descoberto, mas eles apontam para um moderno que está contido nesse espírito revolucionário da experiência, onde a gente percebe o traço mínimo, né, sem pretensão, uma devoração antropofágica de valores, filosofias culturais de época, que são traços de síntese rápida, né, da frase curta. E aqui eu trago também uma matéria que é de 1929, e onde a Patrícia Galvão, faz um desenho da Tarsila do Amaral, um retrato da Tarsila do Amaral em bico de pena, né? Assinando Pagu. É um desenho bem preciso, também bem enxuto, né? Que vai acompanhar a reportagem, e ele é visivelmente inspirado no autorretrato da pintora, né? Aquele autorretrato de 1924, né? Ali os brincos, né? O lenço ali no cabelo, né? Ela se inspira bastante em Tarsila mesmo. Data de 1929, uma produção híbrida de poemas desenhados, onde a linguagem verbal e não verbal se complementam, e é conhecido como Álbum de Pagu. É um trabalho que a artista, entre seus 18 e 19 anos, jamais chegou a publicar, né? Um conjunto de 28 croquis textuais caligrafados à mão e ilustrados por ela, divididos em tomos, nomeados como Nascimento, Vida, Paixão e Morte. Ele foi dedicado a Tarsila do Amaral e ficou longe do público, ninguém os conhecia até a década de 1970, né? A Patrícia já tinha morrido, já há alguns anos, quando foi descoberta entre seus pertences, né? Foi o Augusto do Campos até que divulgou pela primeira vez ele no final de 79. É sobretudo uma reunião de ideias sobre si mesma, sobre o momento que ela estava inserida, com as pessoas que ela conheceu, né, no movimento modernista aqui brasileiro, tropical. E aqui eu queria fazer até um comentário, porque eu já vi pessoas aí questionarem sobre comparações entre desenhos dela e os desenhos da Tarsila, né? Parece um pouco de aspereza pensar nos desenhos dela como a queen da arte, porque tem essas afirmações que comparam os traços soltos da Tarsila, né, como fonte de inspiração. Realmente existe isso, né? Porque eles se caracterizam por essa liberdade estética, experimental, né? E o caderno de croquis da Pagu foi lançado em facsímile faz alguns poucos anos, então vale a pena conhecer. Dentro de uma compreensão cronológica, esses desenhos são, desse caderno de croquis, eles datam de 29 até 31, né? Que é quando ela usa bastante o desenho como forma de expressão. É a mesma época que ela se viu dentro do escândalo ali com Oswald de Andrade, né? Que acaba se casando em 1930, né? O seu primeiro casamento. Então, aqui, comparar os esboços dos traços das duas grandes artistas parece um pouco indelicado, parece também masculinamente competitivo, né? Mas, de fato, se formos pensarmos mercadologicamente, a gente vê esses desenhos da Tarsila, esses esboços, hoje em dia ainda e quase que diariamente em leilões, né? E sendo considerado investimentos, enquanto que os traços bastante similares assim da Pagu normalmente são tratados como rabiscos envergonhados, não são considerados arte. Durante o breve relacionamento com Oswald de Andrade, eles fundaram o jornal O Homem do Povo. Esse jornal, também numa edição grande, assim, standard, foi lançado em facsímile também há alguns poucos anos, tá? Vale a pena procurar. Ele durou apenas 8 edições, porque foi censurado pelo governo Vargas, né? Isso foi em 1931. E apagou, dentre várias participações, ela assinava uma coluna, A Mulher do Povo, cujo desenho do título é da autoria dela. Também ela produziu uma série de tirinhas e formas de quadrinho que são pouco conhecidas.
elas podem ser vistas nesses exemplares, né? E algumas pesquisas recentes apontam ela como pioneira, ou talvez uma das primeiras mulheres brasileiras a atuar nessa área, né? A área de charge e quadrinhos, né? Aqui a gente tem uma charge, eu trouxe onde ela assina como peste, né? Então, não parecia que era só ela que desenhava em todo o, o Homem do Povo. Nos seus quadrinhos, ela vai trazer, assim, diferentes representações de mulheres. Vai ter mulheres desde a esposa cordata até a jovem mais contestadora, fora dos padrões, ou a sobrinha mais pobre que vem do interior, né? E vai tratar de assuntos bastante delicados na época, como aborto, como censura, violência doméstica, violência política, né? Contra prisões contra idealistas, etc. Aqui, então, eu trago um desses quadrinhos e situar o feito desse tipo de material no momento histórico também é importante, porque se formos ver, foi somente na década de 30 que vai começar a surgir personagens, assim, de cultura de massa, de desenhos, super-heróis, né? E eram narrativas sem nenhum compromisso de representatividade, muito menos feminina, né? Ainda mais a nível contestador. Ainda mais aqui no Brasil, né? Se a gente for ver, em 1920, os índices nacionais de analfabetismo de mulheres era de 75%. E em 1940 ainda eram 60% das mulheres analfabetas, né? Então é isso, gente. O recorte que eu fiz ao destacar essa artista, junto com um conjunto de outras modernistas que eu estudo, né? É uma pesquisa mais ampla que eu venho fazendo sobre modernismo, na verdade, né? Eu não sou especialista em Pagu, sou especialista em modernismo, numa perspectiva diferente, né? Tentando revirar essas margens aí pouco iluminadas, né? Por assim dizer. Então, eu vou trazer essas outras produções múltiplas, né? Uma colagem de saberes que vai ultrapassar essa linguagem verbal, né? Que é característica de processos, às vezes, sem classificação exata dentro dos movimentos de vanguarda, tá? Aqui eu trago as referências e eu queria finalizar recomendando, assim, que para quem possa, considere visitar na cidade de Santos, em São Paulo, o Centro Cultural Patrícia Galvão, né, que faz parte de um conglomerado de lugares, assim, tem o teatro e lugares onde são dados cursos, etc. E o Centro de Estudos Pagu também, da Unisanta, né, ambos em Santos ali, onde ela viveu e também se envolveu profundamente até o final de sua vida com cultura e o teatro de vanguarda ali na cidade, certo? Era isso, obrigada.